Impressão digital, com Vladimir Vilaça. Oi pessoal, começando então mais um episódio aqui do Impressão Digital. Hoje a gente recebendo essa pessoa solar, que está sempre sorrindo. Quem segue Mazé Lima aí nas redes sociais sabe que, pra mim, quando eu te conheci pelas redes sociais, gente, ela tá sempre sorrindo. Não tem tempo ruim pra essa mulher? Eu gosto muito de sorrir, Vladimir. Isso é essencial, né? É, com certeza. Mazé Lima é nome artístico de empreendedora, sim. Mas Maria José de Lima Freitas. Isso. E eu vi uma coisa na internet, assim, até das palestras que você faz, de faxineira a empresária de sucesso. Eu falei assim, gente, que história inspiradora, que curioso. Então vamos começar do início, então? Sim, vamos lá. Me conta lá, você trabalhava em faxina mesmo, em serviços gerais, numa empresa, em Carmópolis, que é a cidade dela. Na verdade, Vladimir, eu nasci na roça, cresci lá, fiquei até quase 19 anos, me casei, fui para outra roça. E depois, a vida ficou muito difícil. Eu falo que eu fui viver de amor, sabe? Morava num rancho, feliz da vida com meu marido lá. Nem tão feliz, porque faltava de tudo, né? Mas estava tudo certo. E aí eu volto para a cidade e comecei a lutar para procurar um emprego. Naquela época, muito difícil. Até que eu estava chegando na cooperativa, chegando na cidade, uma cooperativa de crédito. E eu fui lá, me candidatei e foi meu primeiro emprego de carteira assinada na vida. E eu falo que fiquei lá 4 anos, né? E eu amava aquilo ali. Eu amava limpar o chão que todos pisavam. Eu era muito feliz. Porque a felicidade não está no cargo que a gente ocupa, está no nosso coração, né? E ali limpando o chão que todos pisavam, eu era muito feliz. Você era muito feliz. Aí você foi trabalhando lá nessa cooperativa de crédito, e aí em 1999? Sim. Teve uma mudança. O que na aconteceu? verdade, em 98, que eu tive meu segundo filho, Gabriel, e quando eu voltei da licença maternidade, eu fui demitida. E durante 1 ano eu procurei emprego pelas ruas de Carmópolis, assim, na cidade, durante 1 ano, Vladimir. Mas todas as portas se fecharam. E eu falo que aquilo ali era um novo que se abria, né? A gente fechava, mas era Deus que estava no caminho para me levar para onde eu estou hoje, né? Que é esse caminho do empreendedorismo. Então, depois de não conseguir emprego, um dia eu fui num local onde eu tinha certeza que ali eu seria contratada, mas me disseram não. Aí eu voltei para casa indignada. Eu falo que a indignação tem o poder de mudar as vidas da gente, né? E aí eu volto indignada, enjoelho no chão, em frente a um crucifixo e faço um juramento. Já que ninguém me dá um emprego aqui na minha cidade, né? Eu vou criar o meu, vou gerar muitos outros. Olha só. E fui dormir sem saber o que ia fazer. Mas sabia que tinha que fazer. Sabia que tinha que fazer. Aí amanheci no dia seguinte sem R$1 para comprar leite para os meus filhos. Mas naquele momento eu sabia que eu ia fazer. Eu falei, vou fazer doces. Não tinha dinheiro. Peraí. Essa história de doce, como é que era? Já era uma coisa de família? A avó fazia, mãe fazia? Como é que o doce surgiu na sua vida? Todos me perguntam isso, né? Na verdade, eu falo que a gente traz muita coisa das nossas ancestrais, né? Principalmente nós mulheres. A minha bisavó era doceira. Mas a minha mãe, ela gostava muito de fazer, assim, uma goiabada, né? Na época das goiabas ela fazia. E ela, desde pequena, a minha mãe me obrigava a fazer os doces que a gente ia comer no final de semana lá em casa. Não era muitos, mas eu fui entre as irmãs a escolhida para fazer os doces. Eu detestava fazer doce. Era tipo aquela obrigação. Era obrigada. Mas eu falo que a minha mãe plantava uma semente em mim, porque no momento que eu mais precisei, essa semente germinou. Isso é curioso, que geralmente a gente dá valor no futuro, quando o pai e a mãe pedem assim, vai estudar inglês. Aí você vai obrigado, vai para a escola, vai fazer um curso de informática, e só futuramente você dá valor, né? É verdade. Você pode aproveitar, né? No meu caso, passaram-se muitos anos, até para reconhecer mesmo a minha mãe, aquela semente plantada, né? Demorei muitos anos, por muitos anos eu não entendia por que a minha mãe me obrigava a fazer doces. Pai ficava sem entender. Mas se passaram o quê? Mais de quase 30 anos. Para entender que aquilo era preciso, né? Ter me acontecido na infância, porque no momento que eu mais precisei, eu recorri àquela semente lá e ela nasceu. Aquela inspiração, aquilo ali. É claro que eu comecei fazendo o que eu sabia, né? Às vezes as pessoas falam assim, a gente tem que fazer, tem que me preparar e tal. Não é verdade. A gente tem que começar com aquilo que a gente sabe. Eu sabia mais ou menos fazer doce de amendoim, de leite, de abóbora. E foi esses que eu fiz e saí nas ruas para vender. 3 sabores. Eu só comecei, o primeiro mês foi o doce de leite com amendoim. Sei. Ele foi, assim, o começo. Foi
né? A primeira receita que eu fiz, não tinha nenhum tacho. Peguei o tacho que era emprestado, peguei o tacho emprestado da minha Aquele sogra. De cobre? Tacho de cobre, assim. que era da minha falecida sogra emprestada, e foi ali que eu comecei a fazer aquela receita de doce de leite com amendoim. Saí nas ruas, vendi e ganhei R$20. Falei, nossa, vou mudar minha vida, e mudei mesmo. Porque de lá pra cá eu nunca mais parei de fazer doce. Uma vida doce. Uma doce vida. Por isso é que eu vivo sorrindo, Vladimir. Agora tá, não vamos dar um salto muito grande. Então você começou, no primeiro dia você ganhou R$20. R$20. Como é que você foi progredindo nisso? Porque a gente sabe que no dia a dia do empreendedorismo não é fácil assim. Beleza, tem inspiração, tem força de vontade, tem você colocar alegria no que você faz. Mas na prática mesmo, só isso, só entre aspas, que isso é muita coisa. Não basta, né? Você fez curso, capacitação, tentou, fez testes, como é que você fez? Eu fiquei por um tempo fazendo doces e vendendo, tipo um tempo assim, 1 mês, uns 2 meses, eu comprava a prazo os ingredientes, fazia, né, os doces, vendia, pagava e assim ficava. Até que, olha, um dia eu tive 2 dias muito importantes na minha vida. O primeiro foi quando eu lembrei do Sebrae, que eu trabalhava na cooperativa, eu via falar no Sebrae, eu via nos jornais, né? E aí eu falei assim, nossa, o Sebrae vai me ajudar. Eles vão me dar receita para fazer doce. Fazer uns doces bons, né, para vender aqui na roça, aqui na cidade. E aí eu fui no telefone público, liguei pro 0800 e falei com a moça que eu queria fazer doces. E até então, eu nunca tinha pensado em um negócio. Era apenas uma necessidade, uma grande necessidade, uma necessidade muito importante, que era sustentar os meus filhos. E aí eu pego o telefone e ligo e a moça, eu achei que ela ia me dar receita, só que ela não entendia o que eu falava, porque eu não tinha um diálogo, vamos supor assim, de conhecimento de negócio. Sei. E aí foi Fala que ela... de empreendedora, na verdade eu nunca tinha ouvido falar isso, Sei. de empreendedorismo, né? E aí ela me pede o meu endereço, e eu dei para ela não deu nada de receita de doces, e dias depois chegou na minha casa um ponto de partida, mas antes disso, ela me disse que ia acontecer um curso pela TV, que acontecia às 5h40 da manhã, e que eu fizesse aquele curso. E eu fui fazer, e era aprender a empreender. Esse foi o meu primeiro encontro com a palavra empreendedorismo. E a partir daquele curso, que eu lembro até hoje do conteúdo, assim, sabe, Era em TV aberta? Era TV aberta na Rede Globo. E aí a história tinha um casal que tinha um armazém. E aí estava chegando um grande supermercado. O que eles iam fazer para sobreviver àquilo? E ali foi meu primeiro encontro com a palavra empreendedorismo. Ali eu aprendi a vender muito e eu continuei a fazer doces e vender nas ruas. Dias depois chega na minha casa um ponto de partida. Como montar uma fábrica de doces, que o Sebrae me envia. Especificamente assim, fábrica de doces? Mas eu não falei com a moça que eu queria ter uma fábrica. Pois é. Porque ela me perguntou se eu tinha uma fábrica, eu falei que não. Ela perguntou se eu tinha empresa, eu também falei que não. Eu só queria receita de doce. Falei para ela que eu precisava de receita de doce. E naquele ponto de partida veio receita de doce também. Olha. E onde encontrar, e tudo sobre empresa. E aí, foi um outro grande momento, porque eu abro aquele ponto de partida, mas eu não conseguia entender o que estava ali. Eu não tinha capacidade de entender o que estava escrito ali. E aí eu volto a estudar para entender aquele ponto de partida. Para entender. Você fala instrução mesmo, você não estava conseguindo porque entender, eu só tinha feito 4ª série de grupo há quantos anos atrás? Eu terminei com 10 anos. Então você não terminou a formação escolar, digamos assim, tradicional? Não, estava só primeiro ano. Primeiro, segundo, terceiro e 4ª série de roça. Que eu queria muito estudar, mas meus pais não deixaram ir para a cidade para estudar. Né? Aí eu volto a estudar ali e fazer os acelerados, porque não tinha como fazer o ensino também certo, mas não tinha idade. Acho que a gente chamava de acelerado, eu não sei o que é, mas acho que é tipo um supletivo rápido. Né? Você fazia, sei lá, em 6 meses, uma série inteira? Não, 6 meses, 2 séries, não sei. Era um negócio bem corrido, mas que me trouxe muita clareza. Eu aprendi para entender aquele ponto de partida, para entender o que era a constituição de uma empresa, um CNPJ. E aí eu comecei a ter encontro com a palavra empreendedorismo, a receber material do Sebrae, e aquilo foi abrindo a minha mente. E aí você recebeu, aí você foi fazendo junto, você foi buscar capacitação, você foi estudar, e enquanto isso também testando, fazendo doce e vendendo nas ruas. Fazendo doce e vendendo nas ruas. De porta em porta? De porta em porta, em nas ruas, em qualquer lugar. Se eu topasse com você, eu falei, quer comprar um doce? Você falava, não, experimenta, é de graça. Aí você falava, não, muito bom, experimenta. E aí você comprava ou porque gostava, ou porque queria se ver livre de mim, ou porque queria me ajudar. Deixa eu comprar o doce dessa mulher. Não importava. Eu tinha
Eu falo que eu tinha um sonho, né? Eu tinha um propósito, que eu ia criar o meu emprego e gerar muitos outros para minha cidade. E ponto final. Você tinha que comprar meu doce. O que você aprendeu lá naquele início de mercado, até mesmo de produto? Eu ouço muito pessoal que vende produto e não serviço, assim, nossa, até a apresentação era muito ruim. No seu caso era assim, também é uma coisa totalmente assim, muito... É caseiro, são doces caseiros, apesar de você ter indústria, mas a característica de caseiro. Mas era assim, muito informal, não tinha apresentação, e você aprendeu também nesse guia, né? Como é até hoje artesanal, os nossos doces eles não são industrializados, são todos artesanais, sem aditivos químicos. Esse é um grande diferencial para nós no mercado. Eu não tinha absolutamente nada, eu só tinha vontade. E eu que bastava. Então, fazia lá numa trempezinha no fogão na horta, e eu comprei uns potes de plásticos, assim, não, foi muito difícil para comprar, a gente não tinha dinheiro para nada, mas eu tinha um pequenininho que aquele ali era meu cartão de visita, é o que eu apresentava. Sim. Então, a pessoa experimentava meu doce, e aí, sim, eu conseguia vender. Mas sempre aí você vendia o de plástico? Eu vendia tudo, ficava um pote de 1 quilo, e eu tinha uma vasilhinha pequena com os pedacinhos. Sempre com muito capricho, com muito cuidado e pensando, só posso oferecer para o outro aquilo que eu e meus filhos podemos comer. Sempre foi meu lema, assim. Qualidade acima de tudo. Qualidade, cuidado, com todo carinho, sabe? E isso foi muito importante. Porque, às vezes, não precisa de muita técnica. Precisa apenas de querer e fazer. Ação. Legal demais. E aí você foi desenvolvendo a empresa. Você se formou, né, no ensino fundamental e você fez outra capacitação, fundamental e médio? Não, aí eu terminei, né, até o 2º grau, né, sempre nesse programa que o Verde tinha acabado de lançar, e pronto, e parei. Não tinha para onde ir mais. Ok, estava ótimo. Já estava dando para ter uma boa compra. Aprendi a fazer conta de novo. A fechar o caixa, né? Fechar o caixa. Comprei. Você compra a fruta? Compra a fruta. Você não tem uma produção? Tem alguma... A gente tem parceria com os produtores. Na época, então, era tudo você comprava? Tudo comprava. Aí fechava o caixa bonitinho, dava comprei conta. Tanto, usei tanto para doce, quanto que eu ganhei. Aquela coisa básica, né? Assim, coisa básica, mas fundamental nos negócios, né? Você saber, pelo menos, o que você está ganhando. E assim, eu segui fazendo e trabalhando muito e vendendo doce nas ruas, até que eu tive, assim, eu falo que foi o dia mais importante da minha vida. Foi o dia que eu decidi ir vender doces numa lanchonete na beira da estrada, que era a Leiteria Nevada. E aquele foi, assim, como se diz, a gente fala, o grande dia. Mas por quê? Porque quando eu tomo a decisão de vender doces lá, eu ia vender doce de leite, de amendoim, né? O que eu sabia fazer, aquele docinho tradicional, né? Eu chego lá e o dono me faz um grande desafio. Ele fala para mim assim, isso a gente já faz. Você faz fruta cristalizada? A demanda de mercado. Eu olhei para ele e eu falei, não, mas eu vou fazer. Vladimir, eu nunca tinha visto um doce cristalizado. Eu nunca tinha comido um doce cristalizado. Mesmo na roça, que é muito comum no interior, na roça, a fruta cristalizada. Mas não na nossa região, né? Tá. E a gente vinha de uma família muito simples, isso era uma iguaria mais sofisticada, apesar que minha mãe nunca fez fruta cristalizada. Fazia doce de leite, fazia doce de abóbora, doce de laranja, adoçada com rapadura, a gente não tinha açúcar, né? E a fruta cristalizada, você só consegue fazer com açúcar, não se faz com rapadura, né? E aí eu percebi naquele momento ali uma grande oportunidade de negócio. Porque uma lacuna de mercado, né? Alguém me pedia para fazer algo que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha comido, devia ser bom, porque ele queria. E eu volto para casa desesperada e procuro minha cunhada, e ela fala assim, vai na Dona Zélia do Cabral, que era uma saudosa Dona Zélia, uma contadora, uma doceira, eu vou lá e ela me dá a minha primeira colher de cal virgem e minha primeira receita de fruta cristalizada, mamão. Eu fui lá e fiz. Pensa num doce ruim, ficou muito ruim. Ficou horrível o doce. Mas eu vendi assim mesmo. Eu não podia perder aquele dinheiro. E conseguiu vender? Vendia. E o feedback foi eu sei que não, que esse mesmo moço, Marco Aurélio, quando me encontra numa feira de doce, ele fala, comi seu doce cristalizado, mas tá muito ruim, não é isso que eu quero. E aí eu tive que aperfeiçoar as técnicas. Aí eu fui para Florestal para aprender a fazer fruta cristalizada. Fiquei lá 1 semana. Voltei pensando que já sabia, mas sabia nada. Não sabia nada. Porque é muito difícil fruta cristalizada, você não aprende, não é um doce que faz de um dia para o outro. A gente demora em média aí 30 dias para uma fruta cristalizada, no processo de fabricação. Para fazer um doce, 30 dias? É uma batelada, um tanto, né? Mas assim, um processo para se tornar
uma fruta num doce cristalizado? Porque às vezes leva 10, 12 dias. A laranja da terra você leva muito mais tempo curtindo, né? Ou o figo voltando à cor, depois açucarando, descansando, ferve um dia, descansa no outro, vai fervendo. Aí depois você precisa que ele descanse pelo menos 10 dias antes de você finalizar. Aí descansa tudo refrigerado em câmara fria. Quando você foi nesse processo de tentativa e erro, as pessoas te dando feedback, e quando você sacou assim, fruta cristalizada, tem um sucesso nisso aí, e você percebeu assim, acho que agora eu tô boa nisso. Demorou muito tempo? Demorou muito tempo. Demorou muito tempo, porque eu ia fazer as frutas cristalizadas e dava tudo errado. Eu não conseguia acertar as receitas, mas eu insistia. Porque a essa altura eu já tinha uma dívida de R$5.000 que eu fiz para poder construir a minha cozinha. E aí quem ia pagar essa dívida? Era só eu. Então, dando certo ou errado, tinha que dar certo. E isso foi persistência, dia após dia, persistindo todos os dias. Sem desistir. Às vezes tive vontade, sabe? Mas nada como uma boa noite de sono não resolva. E aí foi dando certo. Como é que foi assim o ponto para você... As redes sociais, você começava... Aí a fruta cristalizada você vendia ali na região, né? Assim, de Carmópolis. Você vendia o doce ali. E como é que você começou a ir para fora? Assim, como é que é esse ponto? Porque eu acredito que seja um pouco difícil, assim. Eu vou enviar isso para outro lugar, dá certo, não dá? E eu já vi no seu Instagram que você envia, tem pedido de muito lugar, não tem? As redes sociais só vieram recentemente, né? Não faz muito tempo. Mas eu começando vendendo doce lá na leiteria, um dia apareceu um cliente lá e ele queria vender doce no Rio de Janeiro. A gente achava impossível. Eu mesma não acreditava, mas ele me levou a acreditar. Eu falo que são grandes mestres que aparecem na vida da gente, né? Mentores, pessoas que são capazes de te levar para frente. E eu acreditava que não era possível e ele me convenceu. E a gente começou a vender doces no Rio de Janeiro antes mesmo de chegar aqui em mercados maiores em Minas. E a gente foi aí que começou a sair, ia para Rio toda semana, e depois nós conquistamos vários clientes aqui, em Belo Horizonte, em São Paulo, e eles começaram a sair. Minha filha sempre falou, mãe, você é muito maluca, porque o nosso doce é para ser local, a senhora quer que ele seja local. Eu falei, tá tudo bem, vai para onde der. E foi, e a gente passou muito tempo voltado só para o atacado. Depois eu ousei abrir lojas em Divinópolis, fiquei lá um período, depois fechei e voltei. E em 2018, Vladimir, eu sempre tive um sonho. Desde 2012, eu comecei com um sonho de vender doces online. E consultores, mentores me diziam que isso não era possível. Porque doce, a pessoa precisa experimentar. Doce é desejo, você precisa causar desejo, a pessoa precisa experimentar, sentir, cheirar para comprar. E eu falava assim, eu vou conseguir. Entrei em grandes marketplaces e daí eu fui dando, não dava certo, eu não conseguia vender, eu insistindo. Aí em 2018 eu assumi as redes sociais da Mazé Doce e falei, vou contar para o mundo do nosso trabalho e vou vender doces online. E durante um ano eu só recebia amor. E eu falava, como transformar amor em venda? Ninguém tinha essa resposta para mim. E foi só um trabalho contínuo e persistente nas redes sociais que fez com que eu transformasse amor em venda. E você dá cara também para uma empresa, né? Você se expõe bastante, assim, você mostra bastante, né, a sua vida também pessoal, sua vida como empresária, o processo de fabricação, né? Isso você acha que é a chave do negócio? É fundamental, com certeza, porque pessoas compram de pessoas, né? E eu amo meu negócio. Se eu amo, eu posso me apresentar por ele, né? Eu posso falar pelo meu negócio. Então, para mim é muito importante. E isso apesar que está virando um clichê que pessoas compram de pessoas, mas a prova disso, ninguém não me contou, ninguém tinha me contado até ouvir falar muito agora. Mas eu vivi isso. Que a partir do momento que eu assumi as redes sociais da Mazé Doce, que eu estava ali todos os dias mostrando o nosso trabalho, mostrando os nossos doces, eu falando daquilo que eu faço com muito amor e carinho, aí que as pessoas começaram a acreditar e começaram a comprar doces à distância. Hoje nós vendemos doces para o exterior. Para onde? Para quais países? Mais Estados Unidos. É mais fácil. A Europa já é mais complexo para você ir fazer o envio. Só não vende para o resto do mundo, porque realmente são muito complexos os envios. As leis de não vigilância pra gente enviar, né? Por exemplo, na Europa é super complexo. Chega em Portugal para entrar um doce lá, é uma burocracia que você pensa, nem imagina.
E aí, quando você está à frente do negócio, que você apresenta o seu negócio para o mundo, as pessoas passam a acreditar no seu negócio, em você. Eu acho que é isso que determina o sucesso nas redes sociais, como um segredo. E aí, porque com uma pessoa que está lá no Maranhão, lá em Piauí, lá, enfim, em até fora do país, o que leva ela a te comprar um doce? Porque a gente não está falando de uma roupa. A gente está falando de um doce. É uma coisa que é perene. Você vai, comeu, acabou. E é um doce, né? O que faz isso? É a confiança que você passa na pessoa. Entendeu? Então, acho que é isso. Eu tenho certeza que é isso. Certeza, porque tá dando certo, né? Tá dando certo. Então, assim, a gente falou lá daquele início, né? De uma cozinha ali. Era no quintal de casa, o anexo da sua casa, que você construiu lá no início? A cozinha? Eu nem construí, né? Eu achei pronto. Não, primeiro eu achei pronto, era uma cobertinha. E depois, essa minha primeira cozinha, eu construí no fundo da minha casa, que era muito pequena. E agora? Qual que é a estrutura de Mazé Doces em relação à quantidade de pessoas, né, de funcionários? A cozinha cresceu um pouco? Cresceu bastante. E nós estávamos com um projeto antes da pandemia de crescer muito mais. Mas agora foi tudo repensado, isso ficou no canto das possibilidades. E a gente continua onde estamos mesmo. Por quê? A gente ia fazer a ampliação da Mazé Doce através de lojas, nas margens da 381, né? De mais do atacado. Agora eu acredito que o sucesso da Mazé Doce está voltado para o digital, para o online. Então, a gente vai ficar no mesmo espaço, deixamos esse sonho, esse projeto de construção de fábrica e loja grande, e vamos ficar ali onde estamos mesmo, que já tem uma fábrica com uma capacidade de produção bem maior que eu fiz com os meus próprios... Qual é a sua capacidade de produção? Olha, nós temos capacidade de produzir até 10 toneladas mês. Se a gente quiser. Isso a gente faz entre pré-prontos e acabados, porque você não pega uma fruta e termina ela hoje. Eu vou fazer um doce hoje. Não, você pega um doce hoje, vai ter que estar pronto daqui a 30 dias. Então, você tem todo um processo de ir produzindo. Então, aí fica uma parte pré-pronta, armazenada, a outra, às vezes, está finalizando. E isso vai todos os dias, essa labuta. Mas a gente não está produzindo tudo isso. Então, tem a capacidade de 10 toneladas. Quantos funcionários? Nós temos 25 funcionários. 25 funcionários. Então, o salto que deu, né, sendo aquela coisinha lá no início, para a subsistência, né, para você sustentar seus filhos, já chegou, né, nesse patamar vendendo doces, né? O que vem mais por aí na Mazé Doces? Você falou que é uma pegada digital, mas ainda tem mais sonhos, assim? Tem muitos sonhos. Tem muitos projetos, né? A gente tem muitos projetos. E aí é esperar, né? Eu falo que a gente não pode ter pressa. Assim como uma fruta demora meses para crescer, para ficar numa hora da colheita, para você ir lá colher no ponto certo de maturação e fazer o doce demora muito, os projetos também, eles precisam de um tempo. Mas tem projetos grandiosos por aí. Pode falar alguma coisinha? Por enquanto é off. Vamos proteger. Tem aquela superstição um pouquinho, só quando dá certo, tá acontecendo verdade. De falar. Quando começar a aparecer, a gente começa a mostrar. Legal demais. O que daquela faxineira de anos atrás tem na empresária de hoje que vende para o Brasil todo pela internet, que vende para fora do país? O que tem de inspiração daquela pessoa ainda hoje? Fé e coragem. Fé e coragem. Fé e coragem. E fazer com amor também. Né? O amor é fundamental, a gente nem se discute. Eu acho que tudo que você faz com amor reverbera, né? Não tem como. Então, o amor é algo que está dentro do ser humano. É um dos sentimentos mais lindos que a gente tem, né? E quando a gente coloca ele no trabalho da gente, coloca ele em tudo que você faz, você tem muito sucesso. Mas você precisa ter muita fé. Fé em Deus, fé na gente mesmo, acreditar na gente e coragem para enfrentar todos os desafios, porque sim, eles virão. E coragem é muito importante, como você foi desafiado. Quero doce cristalizado, nunca fiz, mas vou correr atrás. Vou fazer. Vou fazer. Precisa ter coragem. Precisa ter coragem. E fé. E fé. Excelente. Conversei com essa pessoa, das mais doces aqui desse podcast. Inclusive aqui, ó, para quem tá com imagem, ó, tem doce, trouxe doce para mim aqui. Vou provar muito. Vou sair da dieta um pouquinho. Faz bem. Um doce faz muito bem. Doce faz muito bem, traz alegria. Para terminar, o tipo de negócio tem que combinar com a pessoa. Você leva doçura para as pessoas, é diferente, né? Assim, não é qualquer produto, né? E doce é bem-estar, libera endorfina, libera vários sentimentos, inclusive físicos mesmo, comprovados pela ciência. É verdade. Né? Um doce, eu falo que um doce faz muito bem pra gente. Você não precisa comer o pote cheio.
Você pode comer um doce. Ele vai te dar uma sensação de felicidade, de alegria, de contentamento e de amor também. Porque é cultural, né? As nossas mães ensinavam isso pra gente, fazia isso com a gente, né? Desde pequeno, faz até hoje. Se você tá triste, dava um doce para ser feliz. Se tá feliz, vamos comer um doce para celebrar? Então, isso às vezes as pessoas correm muito do doce, Vladimir. Não é correr, é o encontro, aquilo que te dá prazer, mas tudo com equilíbrio. Basta ter equilíbrio e você vai ser muito feliz comendo muito doce. Feliz. Essa é a minha proposta. Eu tinha falado, até para terminar, mas mais uma dúvida aqui. Hoje, claro que não precisa entrar em valores, em relação o seu salário lá de faxineira e em relação ao que você recebe hoje pela sua empresa. Nossa! Quantas vezes mais? A gente vai falar aí de... Uma média. Sei lá, 10, 20 vezes, né? Eu falo que os doces, eles tiveram o poder de me tirar de uma vida, eu e minha família, meus filhos, de uma vida extremamente difícil para uma vida muito confortável. E uma coisa simples, né? A gente não está falando de nada grandioso, a gente está falando de doces. Mas é feito com muito amor, com muito carinho. E esse trabalho nosso, no doce que a gente faz, teve a capacidade de transformar a vida minha, dos meus filhos e da minha região também, da minha cidade, né? Quantos empregos a gente gera, quantas famílias a gente sustenta. Então, para outras famílias, inclusive outras mulheres, que muitas vezes estão passando por uma questão dessa, assim, olha, trabalho com aquele dinheiro contado para sustentar, garantir o leite das crianças, mas tem uma vontade... O que você poderia falar para essas mulheres que tem aquele comichão? Olha, acredite em você, acredite nos seus sonhos, trabalhe duro, sabe? Tenha fé e vai lá, busca, porque você vai realizar o seu sonho e ser muito feliz. Assim como eu realizei os meus e sou muito feliz. Doces sonhos, Doces né? sonhos, realizados. Com certeza. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Vladimir. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. Valeu demais. Impressão digital. Com Vladimir Vilaça.